Olá, bem-vindo a você de volta. Tive afastado aí por questões de saúde na última semana, tô de volta. Não coincidentemente, o assunto de hoje também é saúde aqui no Radar de Inovação, que é aquele podcast que você já conhece, que chega aí no teu YouTube, Spotify, SoundCloud. Toda semana a gente fala sobre inovação, transformação digital dos negócios e também o futuro da educação, a transformação que dá impacto na vida das pessoas. A gente falou em maio muito sobre alimentação, iniciativas, empresas, organizações que mudam a alimentação e impactam diretamente a vida do consumidor. Segunda semana do mês, tu já sabe aí do outro lado que a gente tem um episódio que fala de ESG, aquela sigla que fala sobre meio ambiente, impacto social e governança. Hoje a gente vai falar muito sobre impacto social, porque a iniciativa tem muito a ver com a vida de várias pessoas. Tenho certeza que tu que está aí do outro lado vai ser impactado pela inovação que a gente vai trazer hoje. Tem o apoio de Aegea, Corsã, construindo hoje um amanhã sustentável para as novas gerações. Esse é o nosso legado. BH é a energia que vem do campo e do campo vai para todo mundo. BH 20 anos, reinventar o futuro agora. A Randon Corp constrói o amanhã com ações sustentáveis. @Randon Corp no Instagram, não tinha falado aqui, mas @BH Energy da BH e @Corsã Oficial na Corsã e Lojas Renner SA, o nosso futuro é seu, Instagram, @Lojas Renner, Renner com 2 N's. O meu convidado é o Henry Chazan, ele é fundador e CEO da Boxy Pharma e a gente vai mostrar, tem uma mesinha aqui com alguns itens para tu que está aí do outro lado entender o que é a empresa, como é que ela surge, onde que ela surge. Mas primeiro, Henry, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente e vim falar da iniciativa dessa empresa que vocês fundaram alguns anos atrás e te agradecer por nos apresentar um pouco dessas novidades. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui explicando um pouquinho mais do que a gente faz. A empresa não é uma inovação porque ela já nasceu digital, mas ela é uma maneira de fazer a mesma coisa de forma diferente, de entregar de forma diferente, pensando e trazendo mais segurança, trazendo uma evolução que talvez a informática tenha nos permitido. E nós vamos falar de medicamentos, por isso todo mundo que está nos assistindo, de alguma maneira, ou consome, ou tem alguém na família que consome, que é o que a gente chama de polimedicado, né? Não é alguém que está com uma dor no pescoço, tomou um relaxante muscular, ou alguém que está resfriado e está tomando alguma coisa para isso. É o polimedicado, principalmente a nossa população idosa, que toma vários tipos de medicamento. Pessoa que tem hipertensão ou que daqui a pouco tem uma doença crônica e precisa colocar... E a gente já vai explicar, mas uma coisa muito legal que eu quero falar é que a Boxy Pharma, ela foi fundada alguns anos atrás e, como o Henry falou, já num contexto digital. E ela está integrando várias pontas. Tem softwares, tem inteligência artificial e ela organiza. Vou falar de alguns pontos aqui. Prescrição médica, fitas personalizadas, conferência dos envelopes. Da onde que surgiu? Porque a gente sempre fala, quem vem aqui, né, da dor das pessoas. E essa dor que tu falou, ela tá para todo mundo, provavelmente estava com vocês também. Todo o processo de evolução, ele começa com uma dor e ele se complementa resolvendo o problema de alguém, ou de uma pessoa, ou de muitas pessoas. E eu tenho uma outra empresa, um residencial geriátrico, há mais de 30 anos. E uma das minhas angústias no residencial geriátrico é a segurança na entrega da medicação. Todas as empresas do ramo fazem o que podem, mas é um processo manual. Então, a gente está acostumado, todo mundo já ouviu falar algum erro de entrega até dentro de um hospital, que é um nível a mais de tecnologia que um residencial geriátrico. Eu tenho também um pezinho na aviação, então os conceitos de segurança da aviação sempre me atraíram muito. E aí eu comecei a desenvolver software. O residencial geriátrico era um ramo que não tinha um software específico, tinha um software de hospital desidratado, que daí era muito complexo. Tinha um software sem alma, que é uma software house que fazia várias coisas e resolveu, vamos fazer um para hotel adaptado. Não é a mesma coisa. Então eu comecei construindo um software, né? E só para começar a falar, vamos falar um pouco da história dos medicamentos. Isso. Quer dizer, a evolução dos medicamentos até hoje. Quer dizer,
desde os tempos imemoriais, tu tinha algum pajé, algum curandeiro que misturava folhas e líquidos, a coisa foi evoluindo, depois foi evoluindo para tu ter o farmacêutico, o boticário, e depois, nos últimos 100 anos, é isso que a gente tem, é isso aqui que a gente conhece, né? É o medicamento embalado, feito pela indústria, vendido. Então, o farmacêutico deixou de ser um pouco o fabricante do medicamento, ele virou mais um varejista, né? Outros países, como os Estados Unidos, tem granel, em vez de estar em blister, tem granel. E a grande evolução para as pessoas que tomam esses medicamentos são as caixinhas para organizar, né? Mas ainda assim, para organizar a caixinha, que é melhor do que só ver todos os dias o que eu vou tomar, porque alguém tem que preencher essa caixinha, alguém tem que organizar essa caixinha. Uma vez por semana. E aí surgiu a nossa ideia, e foi uma mistura de software... Para essa daqui. Tá? Que é a organização dos medicamentos em uma fita contínua, onde eu tenho o nome da pessoa, o horário, o dia da semana, o dia do mês e os medicamentos. E o nome da empresa é Box Pharma, de box, porque é uma caixa, onde eu vou ter o mês inteiro de assinatura dentro dessa caixa. Nessa caixa aqui, eu vou te entregar um mês de medicamento. Então, em vez de tu receber na drogaria, na farmácia, os medicamentos em caixinhas e tu organizar em casa, eu faço essa organização. O meu alvará é de farmácia, a minha nota fiscal é igual, só que essa aqui é a evolução, né? O robô que faz isso é um robô que já está em uso há mais de 20 anos na Europa e nos Estados Unidos. E aí eu adaptei esses conceitos americanos e europeus para a nossa legislação, para a maneira como os negócios são conduzidos aqui. E se criou, e isso também foi uma inovação, esse software de prescrição eletrônica, que nada mais é do que organizar o que as pessoas tomam, porque no Brasil é muito comum que a pessoa tenha vários médicos, um em cada especialidade, cada um deles resolvendo o seu problema específico. O médico do estômago é um, o médico do coração é outro, e da unha encravada é outro. E os três não se conversam, e é muito raro as pessoas terem ou um geriatra ou um clínico geral que organiza essa festa. E, somado a isso, nos países mais do primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, normalmente a farmácia é um centro onde a pessoa está mais vinculada à farmácia, porque o pagamento é pelo plano de saúde. Então, eu levo a minha receita, o farmacêutico separa a medicação, mas como ele vê todas as medicações, ele pode calcular e me avisar do que chama interação medicamentosa, que é como esses medicamentos reagem entre si. Daqui a pouco um anula efeito, ou dá ou ele anula, ou ele potencializa, ou ele dá um terceiro efeito inesperado. Então, a estatística é mais ou menos assim: 3 medicamentos, tu tem 50% de chance de ter uma interação medicamentosa. Com 3. Com 5, é 100% certo que tem alguma interação. O que não quer dizer que seja errado, não quer dizer que os médicos estão errados, mas é uma informação que juntos pode isso mais aquilo. Algum dos médicos pode querer trocar, ou pode trocar o horário, tá? Porque o farmacêutico ele não pode trocar medicamento que o médico mandou, mas ele pode sugerir ou ele pode trocar o horário. E aí, às vezes, a troca do horário já é o suficiente, né? Então, esse olhar do farmacêutico, e por isso que essa inovação teve um apoio muito grande do Conselho Regional de Farmácia, porque ele trouxe a ciência que o farmacêutico estudou, é uma faculdade dificílima, trouxe para as pessoas. Porque hoje a maneira como acontece no Brasil, as drogarias não são demandadas. Ninguém chega para o farmacêutico em qualquer farmácia que a gente frequenta e pergunta: meu amigo, eu tomo isso, o que tu acha? Não. Se alguém perguntar, qualquer farmacêutico com formação no Brasil vai pegar o manual, vai pegar um software e vai te dizer: olha, isso aqui mais isso pode dar sangramento, isso mais isso aumenta tal coisa. Mas ninguém pergunta, porque não é do hábito do brasileiro. E em outros países... Tem gente até que acha que o médico vai ficar brabo se tu falar, né? Quem é que tá se metendo no que eu mandei?
E não tem ninguém errado nisso, tá todo mundo certo. Aquele médico escolheu o medicamento certo, o outro escolheu o medicamento certo, mas os dois juntos, aí alguém vai ter que ver, dizer, olha, ou eu tomo um medicamento pro coração ou para crescer o cabelo, talvez os dois juntos, qual que é mais importante, entende? Então, só que no nosso software, como nós temos a prescrição inteira da pessoa, tudo que ela toma, de todos os médicos, mais a idade dela, mais algumas outras condições, a inteligência artificial pega, faz essa mistura e vai dizer tal coisa. E aí a gente avisa, olha, isso e isso. Então, realmente é uma inovação, e também como contribuição social, por exemplo, isso não é só para quem está comprando. Nós estávamos com um projeto que acabou não avançando em função do Covid, mas nós íamos fazer de graça para a prefeitura as fitas de tuberculose. Porque tuberculose é uma doença curável, que ela precisa de um tratamento de 6 meses. Porto Alegre tem em torno de 1.500 pessoas registradas que pegam uma medicação todos os meses, que querem se curar. É uma medicação que não tem valor comercial, não dá barato. As pessoas não conseguem aderir porque boa parte dessas são pessoas em situação de rua, são trabalhadores de sexo, são pessoas que já têm várias patologias. A gente ia fazer isso e estamos conversando com a prefeitura para retomar e fazer de graça, porque talvez na fita a pessoa nessa situação de rua vai ter mais facilidade em tomar do que lembrar que esse é de manhã, esse é de tarde, esse é de noite. Quem é o cliente de vocês? Nosso cliente final é o idoso, porque sempre tem no final. Nós, a sigla, né, gostamos, a inovação fala muito em siglas, é business to consumer, porque o nosso cliente principal são os residenciais geriátricos, e hoje nós estamos atendendo em torno de 1.500 pessoas, tá? Aonde as pessoas que moram nos residenciais geriátricos, no meu e em outros iguais, têm que comprar medicação em algum lugar. Então, nós temos isso dentro do nosso processo de inovação. Nós temos um preço absolutamente compatível com o mercado, igual, mesmo preço. E aí talvez tu vai me perguntar, mas como é que tu faz tudo isso pelo mesmo preço? Eu digo, é fácil. Nós não temos loja na esquina pagando aluguel caro. Nós não temos que abrir às 7 da manhã e fechar às 11 da noite, ficar a parte do dia sem cliente, parte do dia com fila de cliente. Não tem roubo, não tem furto. Porque, diferente do mercado comum, que é varejo, né, é serviço, mas é varejo, porque ele vai tirar uma caixinha da prateleira, vai botar no balcão e vai entregar essa caixinha, nós somos serviço. E essa também é um pouco a inovação, nós somos recorrência. Nós estamos na economia da assinatura, porque as pessoas têm uma assinatura de medicamentos. Eu vou fazer a tua fita, 30 dias, 3 comprimidos por dia, uma fita de 90 pouches. Lá pelo dia 20 eu vou te ligar, escuta, tudo bem? Vamos mês que vem igual? Porque tu tem previsibilidade. No dia 20 eu compro, no dia 21 eu produzo, no dia 22 eu faço a conferência e te entrego antes de terminar a fita. Então tu não precisa ter a preocupação. Claro, tem muita gente que gosta de ir na farmácia, gosta de tomar cafezinho, mas para a maioria das pessoas é uma fricção. Tem que ir, tem que estacionar, tem que esperar na fila. Quer dizer, por isso que as teleentregas têm muito vantagem. Tu falou dos residenciais, você já está há um tempinho aí na rua. O que o pessoal tem comentado? Porque sempre tem isso, né? Vocês trouxeram a inovação, mas cada um traz o seu jeito, ou o seu horário, ou a sua cultura para adaptar essa inovação. O que tem chegado para ti? Eu executo o que me pedem, porque dentro do residencial eu vou dar de graça esse software, que é um software que o residencial não tem, porque não está disponível no mercado. Então ele vai ter um software que organiza as coisas, informações que eu e que outros residenciais tinham no Word, no Excel, né, com muito mais risco de apagar uma informação, de trocar, né? Então nós temos esse software, é uma jornada, já que nós estamos num podcast de inovação, é uma jornada digital, ela começa digital, criando esse avatar, esse gêmeo digital da pessoa, vira analógico no momento que eu pego os átomos, os medicamentos, passo no robô. Do robô, a gente tem um QR Code aqui. Esse QR Code, ele
a fita inteira passa num scanner. Então o QR Code indica para o scanner que às 20 horas da segunda-feira do dia 2/6 dessa pessoa tem que ter esse. E ele tem as imagens paradigma de cada medicamento. Então eu tenho uma identificação visual validando que o que tem nesse saquinho, porque essa é uma pergunta, como é que tu tem certeza que o que tem é isso aqui? Eu tenho certeza porque passou, porque eu tenho uma fotografia. O QR Code diz para a máquina o que tem. E a máquina vai bater. A máquina fotografa e identifica o que deveria ter ou que tem alguma coisa que ela não deveria estar ali, então ela não sabe. Se for alguma coisa do horário seguinte que caiu inadvertidamente, ele só vai marcar e vai dizer, tem uma coisa errada. Não sei o que é, tem uma coisa errada. Tá? E aí, essa jornada que é analógica, volta a ser digital, porque na casa, no residencial, na hora que eu tomar, eu posso ler esse QR Code aqui com o aplicativo e fazer o que no ramo hospitalar se chama checagem beira-leito. E depois eu tenho um dashboard que a enfermeira do residencial pode conferir se as técnicas deram no horário certo. Se eu estiver vendendo para uma senhora, o filho que me contratou pode ver se a acompanhante dela deu na hora certa. Então, isso no intuito de melhorar, não é para conferir, não é um relógio ponto, é no intuito de, mesmo um idoso... Se tu não fez a checagem, se tu optou por ter a checagem beira-leito ativada e não fez, tu vai receber uma mensagem tantos minutos depois. Se eu não fizer mesmo assim, eu posso ter uma segunda pessoa, quer dizer, o idoso pode fazer essa checagem e se ele não fizer, o filho vai receber uma... pai, será que tu tomou? Tá, e o que o pessoal tem te comentado? Quem contratou o serviço, quem começou a usar? Adora. Qual o relato que o pessoal Adora, tem te o dado? churn é mínimo. É porque é muito mais fácil. Tu não precisa pensar. De manhã eu tomo esse, aquele. E quando a gente vai para a terceira idade, a gente tem um fenômeno pior ainda, que às vezes a pessoa está lembrando qual remédio ela toma pela cor da caixa. Será que esse é de manhã ou será que esse é de noite? Aí o fabricante muda a cor da caixa, já esculhambou a... Né? Ou às vezes tu tem pessoas idosas com outras pessoas idosas cuidando. Tá? Estão fazendo o seu melhor, estão fazendo com todo carinho, mas às vezes falha. E aqui simplesmente é pegar o horário, né, abrir, e eu brinco, só precisa adicionar água. E aí o pessoal vai controlando. E eu te perguntar se... Tu falou já, né, um pouquinho, mas eu queria reforçar contigo. Provavelmente, ainda mais trabalhando com o público de idosos, eu tenho essas pessoas muito próximas de mim, tem desconfiança de tudo que é novo, né? Tem a desconfiança. Não, mas eu... Até essa caixinha já gerou desconfiança em algum momento. Chega, tem desconfiança, o pessoal pergunta... A desconfiança é natural e a gente convence mostrando o processo. Eu confio mais em mim separando do que um robô fazendo. É verdade, mas é que a gente sabe que o ser humano... assim vai ser mais falível do que num processo que tem várias fases, que tem uma série de pessoas trabalhando e que tem uma checagem visual e fotográfica. Eu posso, se alguém me ligar e disser assim, olha, veio faltando, vamos dizer, o que acontece às vezes? Tu abre o comprimido, tu abre o saquinho, tem 3 comprimidos, vira na mão, 1 cai no chão, 2 cai na mão. Pode acontecer nas melhores famílias. Olha, no dia, às 20 horas do dia 6, não veio os 3, só vieram 2, não veio o terceiro. Não é maldade, honestamente a pessoa acredita nisso. Eu mando a foto, porque eu tenho essa foto arquivada que vai ficar 20 anos arquivada por questões de LGPD e questões legais da área da saúde. Então não, eu lhe mandei, tá aqui. Falou... Eu vou tocar nesse... Eu vou falar, agradecer de novo aos nossos apoiadores do programa, que permitem que a gente fale de um impacto social tão grande como que o EN está trazendo. A EGEA, acreditamos que o futuro se constrói com responsabilidade e ética em tudo que fazemos, investindo no futuro do Rio Grande, com transparência, diversidade e impacto ambiental positivo. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande, @CorsãOficial, BH e é energia renovável, é energia que gera transformações, gera oportunidades, gera sustentabilidade. Somos um ecossistema circular em que tudo é aproveitado e reaproveitado. BH 20 anos, reinventar o futuro, agora, @BH Energy.
Randon Corp, comprometida com a sustentabilidade, a Randon Corp segue investindo em soluções que reduzem impactos ambientais e impulsionam a mobilidade sustentável. Seguimos juntos, construindo o amanhã. A Lojas Renner S.A., o maior ecossistema de moda e lifestyle do país, celebra 60 anos de história. E até aqui pôde fazer parte da sua jornada, do seu estilo, da sua casa, das suas ideias. Mas o que motiva de verdade é poder fazer parte do seu futuro. Lojas Renner S.A., o nosso futuro é seu, @Lojas Renner e @Randon Corp. Os nossos apoiadores para falar de ESG, de impacto ambiental, social e de governança nas empresas. Henrique, tu falou uma coisa ali, que esses alertas gerenciais que são enviados, e isso tudo envolve muito uma criação de cultura digital. Ontem mesmo, nesse final de semana, a GZH deu uma reportagem, foi reportagem do 60+, que os idosos estão cada vez mais conectados, inclusive muitas vezes dependentes da tecnologia. Como fazer com que esse controle ou essa tentativa do QR Code, como conectar tudo? Porque eu imagino que quando vocês prestam esse serviço, vocês também têm que, aspas, conversar sobre como ele funciona e até criar uma cultura de recepção disso. Como é que é feito esse processo? Sim, toda novidade demanda uma pequena carga de trabalho, mas o nosso sistema ele é pensado para ser simples e ele tem esse foco no idoso, né? Que é o idoso que hoje, a geração do meu pai, 80, 90 anos, que consegue uma geração 100% analógica, uma geração que eu ainda estou no limiar, porque eu na faculdade usei máquina de escrever, tec, Olivetti 88, mas para uma geração acima da minha é cada vez mais difícil, é quase mágica, né? Arthur C. Clarke, a terceira lei dele diz, quanto mais avançada a tecnologia chegar, mais ela vai parecer mágica, que é mágico, né? Mas com simplicidade, pensando na experiência do usuário e não no prazer do programador de fazer uma coisa complicada para os seus pares, né? Pensando na experiência do usuário, está sendo fácil, está sendo muito bem aceito e está facilitando a vida. Então, no momento que a pessoa, depois que ela experimenta e que ela vê a facilidade e a carga que ela tira dos ombros, às vezes é um casal, é um senhor que já está não tão 100% de cabeça, a esposa, quer dizer, ela tem essa carga de cuidar da saúde dos dois, é muito mais fácil, tá ali. E a ironia é que na hora que isso aqui tá em cima da pia, se torna tremendamente analógico, porque quem nunca ficou pensando assim, tomei ou não tomei? Eu tô escovando os dentes de manhã, direto. Tomei ou não tomei o comprimido que eu tinha que tomar? Se tá escrito 10 da manhã, é porque eu já tomei o das 8. Eu já tomei até comprimido de cachorro já, do meu cachorro. E se ainda tá, quer dizer, não tem mais analógico, tá escrito aqui, é um bilhetinho pra ti mesmo. É muito fácil esquecer, né? É muito fácil esquecer. É muito fácil, tá pensando em outras coisas. É hábito, ainda mais quando muda hábito, né? Agora são 2 comprimidos, agora virou 1, agora a dosagem é menor. Não. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, Henrique. Tu falaste ali, tem um público final, que as pessoas podem usar, mas as casas de repouso também. E eu queria te perguntar para onde que vocês estão mirando com base nos usuários que vocês já tiveram, o que ainda dá para revolucionar, onde dá para chegar ainda que não chegou? Bom, a gente tem um mantra muito forte que tem que ser sustentável do ponto de vista econômico. É muito comum em empresas de inovação comprar alguma coisa por 10 e vender por 8 para ganhar mercado, para ter números bonitos, para correr atrás, né? A gente tem que ser sustentável, a operação tem que ser viável. Milagre não se sustenta a longo prazo. Número 1. Número 2, manter o foco no que a gente já está fazendo e que estamos sendo aceitos. Nós temos uma unidade em Porto Alegre, uma unidade em São Paulo. São Paulo está indo muito bem, Porto Alegre também. A regulação de São Paulo é um pouquinho diferente, então em São Paulo eu posso atender pessoas físicas. Aqui a Secretaria da Saúde está pensando se nos libera para atender pessoas físicas ou não. Por enquanto estamos só atendendo residenciais geriátricos. Então é isso, é foco no que a gente está fazendo, mas como inovação e para quem está nos assistindo pensando
no processo de inovação, né, nós temos um funil de vendas, para usar esse termo, muito grande. Eu posso, em tese, vender para o idoso, eu posso vender para um grande empregador, né? Eu posso entregar essas caixinhas aqui no CAF da Zero Hora. Eu não sei se o Grupo RBS ajuda na medicação, mas se ajudasse, eu poderia vender através como um grande empregador, porque já que tu está pagando o medicamento, paga de uma maneira que vai ser mais bem utilizado, né? Eu posso ter um projeto que nós estamos desenvolvendo com o Hospital da Cidade de pós-alta, ou seja, a pessoa, quando está para ter alta do hospital, ela vai receber essa fita, porque quando tu sai do hospital, normalmente, depois de uma cirurgia, depois de uma intervenção maior, tu tem as medicações que tu já tomava, e tu tem algumas que tu vai tomar, uma por 5 dias, outra por uma semana. Então, esse público já sai organizado, e é uma grande causa de reinternação quando a pessoa sai do hospital, não lê um documento chamado nota de alta, onde estão todas as informações, é um manual de instruções para chegar em casa. É verdade. A pessoa não lê, 4, 5 dias depois está com problema, volta para emergência. Tá, mas a senhora tomou anti-inflamatório, antibiótico, anticoagulante? Não. Então, esse é um dos projetos. Então, tem uma série de projetos que a gente está desenvolvendo e buscando, mas com todo esse funil de entrada, o robô e o software é o mesmo, e a pessoa no final é a mesma. É sempre uma pessoa física, um ser humano, ou talvez um cachorro futuro. Não, no meu caso eu realmente confundi, já tinha tomado um remédio da manhã e tomei o do cachorro, e isso é fácil de fazer, é só mudar a rotina, que nem eu te falei, né? Porque a gente se desacostuma. E aí eu queria te perguntar, provavelmente tu tá vendo esse monte de novidades e transformações e a IA. Como é que vocês, explica para o público leigo, já que tu conseguiste ser tão didático, como é que vocês usam a inteligência artificial no negócio de vocês e o que vocês têm feito com relação a isso? Certo. A gente usa uma inteligência artificial que até pouco tempo atrás chamava Watson. Era um software, aquele software da IBM que começou com Deep Blue, que depois evoluiu para ganhar de todos os enxadristas, e ele virou num determinado momento Watson. E toda a inteligência artificial que se fala muito é que ela precisa de uma biblioteca, tá? Porque a inteligência artificial ainda não cria nada, ela só lê coisas e reorganiza essa informação. A inteligência do Watson usa uma biblioteca de medicamentos que chama Micromagics, que é a biblioteca que se usa nos hospitais. Então, o que ele faz? Ele pega todos os princípios ativos. Então, às vezes, eu tenho 10 medicamentos, 10 nomes comerciais diferentes, mas tem um princípio ativo só. Então, ele pega esse princípio ativo e compara com todos os outros que eu estou tomando, compara com a dosagem, compara com a idade, e me dá uma série de recomendações, né? Não são, que pode ser contraindicado, importante, moderado ou leve. Essa é a inteligência principal que a gente usa. A gente não está usando, tem muita gente usando para buscar cliente, mas a gente está usando essa que é realmente muito importante, já é uma inteligência anterior a essas AIs de ChatGPT, Grok, Gemini. Nós temos isso desde 2018. Desde 2018, nosso software conta com o IBM Watson, que agora voltou a se chamar Micromagics. Mas é AI, é pesquisar numa biblioteca específica. Uma discussão que eu queria te largar antes da gente encerrar o programa, Henrique, é como que funciona essa dinâmica de estar sempre... Porque estão sempre sendo aprovados medicamentos novos. Então os médicos estão sempre testando, ou mudando, ou um tratamento novo. E também a dinâmica de, como tu falaste ali, tem um medicamento que é mais compridinho, tem outros que são de tomar, tem outros que são ingerir com água. Como é que vocês fazem para estar sempre adaptando isso à realidade do paciente? Quem decide são os médicos, a gente cumpre ordens. Então eu só tenho o que é comercialmente vendido. Em né? farmácias. Em farmácias, poucos medicamentos, são 22 mil medicamentos à venda no Brasil. Alguns têm receita amarela, alguns têm receita azul, outros receita mais simples, branca. Né? Então o resto, todos os outros que não têm receita, estão no mercado, estão à venda, quer dizer,
o varejo farmacêutico, ele não faz valor, porque se tu entrar na farmácia, tu pode estar comprando para ti, pro teu pai e pro teu cachorro, né? Não sabe. O que eu tenho, que é uma inovação, é que eu tô vendo essa pessoa inteira. Eu tô vendo tudo, porque nenhuma farmácia hoje no Brasil sabe quem vai tomar. A não ser que ela tenha alguém entrevistando. Escuta, é pro senhor? Ah, mas o que tu quer saber se é para mim, se é para... Ou então, se eu tô comprando um anticoncepcional, talvez não seja para mim. Mas a não ser alguma coisa muito, muito específica. Então, a nossa ideia e os dados que a gente está gerando, aí sim poder avançar com a AI, porque a gente tem a fotografia completa. A gente tem o filme da pessoa e não só a fotografia. Né? Que é uma forma, inclusive, de prolongar e dar mais bem-estar para essas pessoas que estão usando sem os dúvida, medicamentos. Porque... Vou dar um exemplo simples, tá? Tem uma medicação para tireoide que chama Synthroid, tá? E tem várias pessoas que amigos meus que já usam a Boxipharma, que faziam uso dessa medicação junto com outras medicações. E tá bem claro na bula que não é. Ele precisa ser tomado 1 hora antes de qualquer outra coisa, alimento, senão não funciona. Só quando o farmacêutico olha, não precisa nem de AI nesse caso. Ó, aí tu muda esse horário, pô, tu não vai acreditar, melhorou meu dia, é outro agora. Vai, é que a gente não lê as bulas. A gente não lê, às vezes o médico pode não falar, porque é tão óbvio para ele, talvez ele esqueça, talvez ele tenha falado e tu não tenha absorvido, porque aquela consulta já foi complexa e já falou um monte de coisa. Essa organização, ela melhora também, porque eventualmente as pessoas pedem uma coisa e recebem outra, porque a letra de médico às vezes não é fácil, então ser eletrônico, ser digital aumenta a segurança, né? E aí já vem conceitos de aviação, de checklist, de preparação, de checagem, né? Então vai longe. Dá o endereço da Boxipharma online para as pessoas acharem. Vocês estão em alguma rede social? Como é que encontra vocês? O nosso site é o www.boxipharma, boxe, B-O-X-I, farma com F, F-A-R-M-A.com.br. Nós não estamos, apesar da gente estar desde 2018 produzindo, nós estamos com eu posso dizer que é o nosso debut, esse podcast é o nosso debut digital. Pelo seguinte, toda inovação, é quase uma brincadeira, mas toda inovação ela é ilegal, porque ninguém pensou e ninguém legislou sobre essa inovação. Quando nós criamos a Boxipharma, eu e a minha formação em Direito, eu peguei todos os diplomas legais que regem esse ramo e demonstrei para a Vigilância Sanitária, olha, o nosso processo vai passar por 3 momentos. Eu vou vender como drogaria, e eu vou trabalhar parte como uma farmácia hospitalar e parte como uma farmácia de manipulação. E esse processo levou 3 anos até convencer, apoio do Conselho de Farmácia, é razoável porque os órgãos de vigilância eles têm que ser conservadores, medicamento é diferente de Uber ou de qualquer outra coisa. Então, assim, eu tô só narrando, eu não tô criticando. Claro, o tempo de convencimento foi razoável, só que nesse período que nós trabalhamos com essa clássica frase do Brasil, no protocolo, antes de ter o alvará definitivo para o robô, a gente ficou mais discreto. O nosso público é business to business, então a gente não tem ainda Aí depois teve uma outra curiosidade, que em 2022 eu vendi a empresa para um grupo muito grande da área da saúde. Eu vendi 100% da empresa, fiquei mais 1 ano como executivo. Só que os planos, essa empresa fez um IPO, ela fez uma série de aquisições e depois eu era menor, a Boxipharma era a menor empresa do grupo. E aí, por motivos deles, eles acabaram descontinuando as menores aquisições, né? Porque a gente era uma rolha que tá girando na arrebentação, aquela casquinha de noz na arrebentação. E aí, em 24, eu comprei de volta.
por acreditar na Que tese. baita história! E Comprou a tua própria empresa. eu comprei a minha empresa de volta, só que eu só comprei os ativos, porque para uma SA listada em bolsa, vender os CNPJs era mais complicado do que só me vender os ativos. Então, de novo, eu comecei mais 6 meses para ter todos os alvarás. Então, agora que a gente está começando a aparecer mais, né? E a nossa... Hoje, por exemplo, nós estamos com vendas fechadas, porque eu estou com o robô de Porto Alegre de São Paulo ocupado e produção é um pipeline de produção. Tem um limite físico, então eu estou importando mais robôs ainda para esse ano, mas não preciso dizer que custo Brasil é uma complicação. Eu estou aguardando uma carga das bobinas do celofane. Está 20 dias parado em Guarulhos, porque a Receita está em greve branca, então está em 20 dias. Então eu acho que essa semana vai chegar, porque a importação veio de avião, mas ela vem de caminhão alfandegado. Eu acho que é essa semana, mas tudo às vezes é complicado aqui no nosso país, a gente tem que lutar para melhorar um pouco, para facilitar tudo, e é o que a gente está tentando fazer, facilitar a vida das pessoas, aumentando a segurança e não custando mais caro. Boxfarma, boxfarma.com.br. Henry, muito obrigado por ter vindo até aqui, compartilhado a notícia e a informação. Eu me vejo muito usando isso e acho muito legal, acho que vai ajudar muita gente, é o S do nosso SG. Também agradecer a Egea, BH, Randon Corp, Renner, a Laura e o Lucas na produção, o Leandro que faz a transmissão de vídeo e áudio e a Ti que continuou na audiência até agora, no finalzinho desse programa. A gente também pede que você acompanhe os demais episódios do Radar de Inovação toda semana aqui no YouTube de GZH. Tchau!